Iniciei. Agora tá iniciando a gravação. Tá? Tá. Agora tá. Tá, me avisem aí se parar, se der alguma coisa, tá? Ai, gente, tô aqui. Então, olha só, continuando, né? Então, a gente está aqui na primeira, estou fazendo um resumo de tudo, tá? Para quem chegou agora. Então, a gente vai ter assim, olha, aqui a primeira semana de desenvolvimento embrionário, a gente vai ter alguns eventos acontecendo. A gente viu que dentro dessa primeira semana de desenvolvimento embrionário, ela vai começar com o quê? Com o zigoto, né? Com a formação do zigoto. Também chamada de célula-ovo, tá? Então, esse daqui é o nosso primeiro evento. Depois que ocorre aqui a formação do zigoto, deixa eu melhorar aqui a cor dessa, vou deixar preta aqui. Depois que ocorre aqui a formação do zigoto ou célula-ovo, o que que a gente tem aqui? A gente tem a formação da mórula, tá? Então, aqui a gente vai ter, depois da formação aqui do zigoto, o zigoto ele começa a se dividir, formando essa estrutura aqui que a gente vai conhecer como mórula, tá? E aí eu vou até colocar esse conceitozinho da mórula aqui embaixo. A mórula, ela vai ser formada a partir de várias funções celulares, tá? Então, à medida em que as células ali do zigoto elas vão se dividindo, elas vão formando aqui essa massa de células que vai formar a mórula, tá? Como é que eu chamo? Deixa eu só corrigir aqui. Como é que eu chamo essa massa de células? Aliás, desculpa, como é que eu chamo esse evento aqui, olha, essas várias divisões celulares? O nome que eu dou para essas várias divisões que vão ocorrer aqui na mórula é clivagem, tá? Vocês estão entendendo esse raciocínio? Tá melhor de vocês entenderem assim? Sim, professora. Beleza. Qualquer coisa, se vocês não estiverem entendendo, vocês falem, tá? Preciso do feedback de vocês. Não tenham vergonha. Então, qual é o nome que a gente dá aqui a essas várias divisões celulares? Clivagem. Clivagem, né? Então, o nome disso aqui é clivagem, tá? Tudo bem até aqui? Gente, qual é o nome de cada uma dessas células aqui que formam a mórula? Vocês lembram? Não lembro, professora. Tá. Cada uma dessas células aqui, a gente vai chamar, e aí eu vou até colocar aqui, olha, várias setinhas em cada uma dessas células, tá? O nome de cada uma dessas células aqui são os blastócitos, tá? Uma dica para vocês, dentro da área da saúde, toda palavra que terminar com citos significa que é algum tipo de célula, tá? Então, aqui a gente vai ter o blastócito, que são células embrionárias. Deixa eu só corrigir aqui o que tiver errado, tá faltando um acento, e aí? Tudo bem? Então, aqui a gente tem, olha, primeira semana de desenvolvimento embrionário. Ocorre inicialmente a formação do zigoto ou célula-ovo. Esse zigoto ou célula-ovo, ele começa a se dividir, tá? Formando essa estrutura que a gente vai chamar de mórula. E o que é essa mórula, tá? Ela vai ser formada, como eu já falei, a partir dessas várias divisões celulares aqui, olha, do zigoto ou célula-ovo. Essas várias divisões a gente vai chamar de clivagem, tá? E as células que vão formar a mórula a gente chama de blastócito. Tudo bem? Beleza. O que vai acontecer? Aonde está acontecendo todos esses eventos aqui? Vocês lembram? Né? Vocês lembram? Tanto, ó, localização. Onde é que eu encontro essas estruturas, tá?
Todos esses eventos aqui, tá? Desde o processo de fecundação até o processo, né, de formação aí da mórula, tá? Vai estar ocorrendo, ocorre nas tubas uterinas. Então, eu acho que eu mostrei para vocês. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Olha só. Então, a gente viu lá no início da primeira aula também, ó, essa imagem aqui está muito boa. A gente viu lá no início da primeira aula que o nosso útero, né, o nosso sistema reprodutor feminino, no caso das meninas, vai ser formado aí tanto pelos ovários, tá, que é onde é produzido os óvulos, certo? Esses ovários, eles têm uma comunicação aqui, olha só, com as tubas uterinas, que são essas estruturas aqui tubulares, né? E aí, no caso, a gente tem duas. E aqui no meio a gente vai ter o útero, tá? Então, o que acontece aqui? Cadê? Não abriu a imagem que eu quis. Então, o que acontece aqui, ó? Vocês estão vendo essa imagem? Então, o que acontece aqui? Durante o processo de fecundação, o caminho que o espermatozoide vai fazer é esse aqui, tá? Então, o espermatozoide, ele entra através da camada aqui da cavidade uterina, ele vai lá para as tubas uterinas. Aqui nas tubas uterinas, aqui pelo meio, ele encontra o ovócito. Aqui ocorre a fecundação, tá? Ou seja, depois que ocorrer aqui o processo de fecundação, como eu mostrei para vocês, vai ocorrer o que? A formação do zigoto ou célula-ovo, aqui nessa estrutura, tá? Então, eu tenho aqui a fecundação acontecendo e aqui também nessa região, depois do processo de fecundação, a gente vai ter a formação do zigoto ou célula-ovo. Esse zigoto, então, essa célula-ovo, ela vai começar a se multiplicar, a se dividir. E esse processo de divisão celular a gente vai chamar de clivagem. Cada divisão celular aumenta o número de blastocistos, ou seja, aumenta aí o número de células, tá? E aí a gente vai ter a formação da mórula. Essa mórula, ela vai passando, olha, ela vai passeando aqui pela tuba uterina até chegar aqui na cavidade uterina. Esse processo bem aqui, né, quando ela chega aqui até a cavidade uterina, a gente já chega aí no final da primeira semana de desenvolvimento embrionário. Vocês entenderam isso? Ficou claro para vocês? Então, a gente vai ter, olha, onde é que vai estar ocorrendo todos esses eventos aqui, né? A clivagem, a mórula, a formação aí de novos blastocistos, o processo de fecundação, todos esses processos ocorrem aqui, nas tubas uterinas, certo? E isso daqui é a primeira semana de desenvolvimento embrionário, tá? Na segunda semana de desenvolvimento embrionário, o que a gente vai ter? Nessa segunda semana de desenvolvimento embrionário, a gente já vai ter, olha só, o óvulo, né, a mórula, ela chegando e se anexando aqui na parede uterina, tá? E aí a gente viu que ocorre várias modificações, né? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Então, assim, olha, no final da primeira semana de desenvolvimento embrionário, a mórula, ela chega lá na cavidade uterina, tá? Então, depois que ela chega na cavidade uterina, essa mórula, ela passa a ser enchida de fluidos. Deixa eu continuar nesse raciocínio bem aqui, que está melhor. Então, depois que a mórula ela chega aqui na cavidade uterina, ela se enche de fluidos, tá? E aí, o que vai acontecendo com essas células aqui da mórula? Vai fazendo isso aqui, ó. E aí a gente vai ter mais ou menos isso aqui acontecendo. Isso aqui fica aqui.
a gente vai ter a formação de uma cavidade aqui, olha, que é a cavidade blastocística, certo? Então, a amórula, ela meio que começa a ficar oca, tá? E o nome dessa cavidade que vai aparecendo aqui no meio da amórula é chamada de cavidade blastocística, certo? Aí, o que vai acontecendo? Essa cavidade blastocística, e aqui é um ponto bem interessante para a gente, essa cavidade blastocística que vai ser formada aqui, ela é importante para a formação dos nossos folhetos embrionários. E por que eu bato tanto na tecla para vocês aprenderem a origem desses folhetos? Porque esses folhetos embrionários, eles são, né, o início da formação dos nossos tecidos. Então, é importante para vocês aprenderem, entender que, por exemplo, o tecido que vai formar, que vai revestir a nossa boca, é o tecido epitelial. Aqui a gente também vai ter tecido muscular. Nessa região da cabeça e pescoço, a gente vai ter tecido muscular, a gente vai ter tecido nervoso, a gente vai ter tecido epitelial, tecido conjuntivo, tá? E aí, de onde é que vem todos esses tecidos? O início de todos esses tecidos começa justamente aqui, na segunda semana de desenvolvimento embrionário, tá? Com a formação dessa pequena massa de células, né? Só que agora, essa massa de células, ela tá oca, porque ela entrou lá no útero, tá? E aí ela tá oca agora e ela começa aí, então, um processo de diferenciação dessas células. Então, olha só, a gente, né? Aqui a gente vai... Cadê? Deixa eu figura bacana para mostrar para vocês. Vocês estão entendendo isso? Então, aqui, olha só, é a formação já dos nossos, né, de dois folhetos embrionários que a gente tem, que é a endoderme e a ectoderme, tá? Lembrando que são três. Qual é o principal evento que ocorre na segunda semana de desenvolvimento embrionário? É a formação dos três folhetos. Aliás, desculpa, na segunda semana de desenvolvimento embrionário é a formação dos dois folhetos, ectoderme e endoderme. Só que aqui na segunda semana de desenvolvimento embrionário, os folhetos, né? Só voltar aqui, olha. Na segunda semana de desenvolvimento embrionário, a gente vai ter a formação de duas estruturas, né? Vou colocar assim, de dois primórdios. Dos primórdios, né? A formação, vou colocar assim, né? De duas estruturas. Colocar assim, a formação de um disco bilaminar, acho que vai ficar mais fácil para vocês. Então, na segunda semana de desenvolvimento embrionário, a gente tem a formação de um disco bilaminar, tá? Esse disco bilaminar, ele vai ser dividido, né, em duas partes. Ele vai ser dividido em epiblasto, ele vai ser dividido em hipoblasto. Tá? Então, na segunda semana de desenvolvimento embrionário, a gente vai ter a formação dessas duas estruturas aqui. E aí, nas aulas passadas, eu já falei para vocês, né? Que o epiblasto é... Cadê? Epiblasto... Deixa eu só deixar isso aqui preto. Tá? Então, aqui na segunda semana de desenvolvimento embrionário, a gente vai ter a formação do epiblasto. E a formação do hipoblasto, tá? No final da segunda semana de desenvolvimento embrionário, são essas duas estruturas aqui que a gente vai ter, tá? Aí, o que é importante vocês saberem aqui? O epiblasto, ele vai dar origem a tecidos, né? Ele vai dar origem
aos tecidos de revestimento, tá? Ele vai dar origem a que futuramente a gente vai chamar de ectoderme, certo? Enquanto que o hipoblasto, ele vai dar origem ao que futuramente a gente vai chamar de endoderme. Tá? Então, a gente vai ter aqui, segunda semana de desenvolvimento embrionário, a gente vai ter a formação de um disco bilaminar. Esse disco bilaminar aqui, ele já vai ser o início do que futuramente vai ser os dois folhetos embrionários aí que a gente tem, tá? Que é o epiblasto, que futuramente vai formar ectoderme, e o hipoblasto, que futuramente vai formar a endoderme, certo? Vocês entenderam isso? Mas, professora, a senhora disse que a gente tem 3 folhetos embrionários. Ok. O terceiro folheto embrionário, ele vai surgir na terceira semana de desenvolvimento embrionário, tá? Aqui a gente está na segunda. Então, na segunda semana, eu quero que vocês frisem isso. Segunda semana, a gente tem a formação do disco bilaminar e a formação aqui do epiblasto e do hipoblasto. E aí, vocês associem logo. O epiblasto vai originar a ectoderme e o hipoblasto ele vai formar a endoderme, tá? Então, se a gente for olhar, aqui está o esquema da terceira semana de desenvolvimento embrionário, tá? Mas aí vocês imaginem que, né, como a gente vai estar na segunda semana de desenvolvimento embrionário, tá? A gente ainda não vai, a gente vai ter aqui, né, só uma cavidade só. A gente vai ter aqui o blastocisto. O blastocisto, ele vai ter uma cavidade oca. Deixa eu só tirar isso aqui que eu me atrapalhei, tá? Deixa eu voltar para cá. Ixi, o que eu fiz? Então, vocês imaginem, né? Fazer aqui que eu acho que fica melhor para vocês. Na segunda semana de desenvolvimento embrionário, a gente vai ter isso aqui. A gente ainda vai ter uma massa de células, tá? Só que essa massa de células vai ser uma massa de células oca, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó. Essa parte aqui que eu tô fazendo para vocês, né? Vou até pintar ela aqui de vermelho. Aí vocês entendam que aqui é uma cavidade, tá? Que tá dentro, né, desse emaranhado de células. E aqui tudo é células. E aqui é como se fosse tudo preenchido pelo líquido uterino, né? E abriu essa espécie de buraco aqui no meio dessas células, tá? E aí o que foi que aconteceu aqui? Nessa delimitação aqui, onde há essa massa celular e a cavidade, é aqui que ocorre a formação do disco bilaminar, tá? Então, vou até colocar aqui 2 barrinhas, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um sinal de igual, pronto, esse sinal de igual aqui, tá? Gente, vocês estão entendendo esse meu raciocínio ou não? Se não estiver entendendo, pode falar que aí estão? Estão? Professora, a senhora pode voltar um pouquinho depois da formação do disco bilaminar, onde a senhora fez lá a formação do epiblasto e o hipoblasto, por favor? Tá. Qual é a parte? Qual é a tua dúvida? Pois é, essa ramificação, por que está ramificado? No caso, aí formou o disco bilaminar, faz essa divisão da célula, né? Essa massa que a senhora está desenhando aí. Aí, por que separa epiblasto de hipoblasto? Tá, a gente vai entender agora, olha. Tu sabe que isso aqui tudo é uma massa de célula, né? E aí, o que vai estar acontecendo? Aqui em azul, a gente vai ter uma grande quantidade de células, e aqui que está em vermelho, a gente vai ter basicamente um buraco, uma cavidade, que é o que a gente chama de cavidade blastocística. A gente vai ter aqui essa camada de células aqui, que está em amarelo, mais superficial, aqui ao blastocisto, são essas 2 camadas de células aqui mais periféricas que vão formar essas 2 estruturas aqui, olha, o epiblasto e o hipoblasto, tá?
Então, o epiblasto vai ser essa camada que vai ficar aqui mais em cima dessa massa celular aqui. E o hipoblasto vai ser essa camada aqui que vai ficar mais embaixo, certo? Deixa eu abrir aqui. Tu entendeste? Entendi. Uma fica mais acima e uma fica mais abaixo, dentro da formação. Uma fica em cima e outra fica mais abaixo. Pronto, deixa eu voltar aqui, olha, nossa primeira aula, tá? Ó, é isso aqui que está acontecendo. Aqui a gente vai ter o blastocisto, olha. E aqui é essa estrutura aqui que eu estou tentando desenhar com muito talento que eu tenho, né? Em fazer desenhos no PowerPoint. Então, é essa estrutura aqui que eu estou querendo desenhar, tá? Então, aqui a gente já vê. Aqui era a mórula antigamente. Só que aí, quando bateu no útero, né? Essa mórula, ela se encheu de fluidos. E aí, abriu aqui essa cavidade no meio dessas células. Aí a gente percebe que existe essa massazinha de células aqui, olha, no meio. Tá vendo aqui que aqui tem duas camadas de células, né? Células embrionárias. São essas duas camadas de células embrionárias que posteriormente elas vão formar essas duas camadas que eu estou tentando mostrar para vocês, tá? Que é o epiblasto e o hipoblasto. Tudo bem? Entendeu? Ficou mais claro agora? Pronto, tá aqui, olha. Tá aqui, olha. Ó, aqui, essa camada de células que tá aqui, olha, mais, né, superficial, mais periférica, que é justamente essa camada de células que faz comunicação com a cavidade blastocística, essa camada de células a gente chama de hipoblasto. O hipoblasto, ele vai formar o endoderma, tá? Que é aí, né, o endoderma, ele vai ser o prepulsor de todos os tecidos que a gente tem, mas que são tecidos que estão mais dentro, mais internos, tá? A gente depois vai ver quais são as estruturas que cada um desses folhetos eles vão formar. Então, aqui a gente vai ter o endoderma e essa outra camada de células aqui, olha, que está logo, né, acima dessa camada de células amarela, ela que vai ser formada, a partir dela que é formado o epiblasto. E o epiblasto futuramente vai formar o ectoderma. Entendeu agora? Entendi. Aí o ectoderma é responsável pelo quê? O ectoderma, a gente já vai ver a importância dele. O ectoderma, né? Agora, por exemplo, quais são os tecidos que eu tenho no meu corpo que é formado a partir do ectoderma? A minha pele, por exemplo, o tubo neural, né? Alguém vai apresentar aí no seminário sobre a formação do tubo neural, nosso sistema nervoso. Tudo isso vai ser derivado do ectoderma, tá? Então, toda essa parte de revestimento e alguns órgãos é formado por esse tecido aqui, por ectoderma. E o endoderma a gente vai ver que é formado por, né, vai formar outro grupo de tecidos. Então, a gente vai ter aqui a formação desses dois folhetos. Aqui o hipoblasto, que futuramente vai formar o endoderma, e a gente vai ter aqui o epiblasto, que vai formar o ectoderma. Isso aqui a gente vai ter, né, lá no final da segunda semana de desenvolvimento embrionário. Tudo bem? Gente. Tudo certo, professora. Gente, eu sei que é complicado e que é muito cheio de detalhes, mas eu vou tentar ser o mais, tentar passar a informação mais direta que eu puder para vocês, tá? Para a gente tentar entender. Aqui, né, a gente vai ter o resumo do que cada um desses folhetos eles vão formar. O ectoderma, por exemplo, ele vai ser responsável, olha, por formar a epiderme. A epiderme, como eu já falei para vocês, né? É aqui, olha, tecido epitelial, tecido da pele, as nossas glândulas do nosso corpo, tudo vai ser formado pelo ectoderma. O ectoderma ele também vai formar o sistema nervoso central e periférico, porque é a partir do ectoderma que se forma o tubo neural, tá? A gente também vai ter aqui a retina, né, que são as células aí que formam o nosso olho, também é formado a partir do ectoderma. E o endoderma, ele vai formar o quê, né? O endoderma,
ele vai... Só uma observação aqui, que eu acho que eu me confundi. O endoderma, ele é um folheto que ele vai estar relacionado com os revestimentos epiteliais, tá? Então, por exemplo, as vias respiratórias, tá? Trato gastrointestinal, por exemplo, a parte interna do nariz, traqueia, tudo é formado de tecido epitelial, certo? Só que é um epitélio de revestimento, que ele vai estar revestindo os nossos órgãos internos. Então, esse tecido de revestimento, ele vai ser formado pelo endoderma, tá? E aí a gente vai ter, por exemplo, a traqueia. A traqueia é um órgão que vai estar ligando aqui as nossas... que vai estar ligando aqui essa região da garganta, né, até os pulmões para levar ar, tá? Então, a traqueia, ela é um tubo onde passa o ar e ela é importante para levar ar para os nossos pulmões. Então, traqueia, brônquios, bronquíolos. Então, todo esse órgão, ele vai ser aí revestido por endoderma, tá? Outro órgão aqui que é revestido por endoderma vai ser o trato gastrointestinal, ou seja, nosso estômago, tá? Esôfago, intestino. Então, são órgãos que são revestidos por endoderma. Glândulas do trato gastrointestinal, o nosso estômago, por exemplo, para ele poder dar conta de digerir rapidamente os nossos alimentos, ele secreta uma grande quantidade de enzimas responsáveis aí pelo processo de digestão. Essas enzimas, elas são produzidas em glândulas que a gente tem, né, aí no decorrer do nosso trato gastrointestinal, como por exemplo, né? O que eu quero dizer quando eu falo trato gastrointestinal? Eu tô incluindo aqui órgãos como, por exemplo, nosso estômago, tá? Os nossos intestinos, tanto o intestino grosso como o intestino delgado, certo? Então, essas glândulas do trato gastrointestinal são aqui, né, de responsabilidade do endoderma. Quem vai formar é o endoderma. Glândulas, né, células glandulares de órgãos associados, como, por exemplo, o pâncreas, tá? Também aqui é de origem do endoderma. Tudo bem? Então, vocês entenderam, olha só, que a gente vai ter vários órgãos, né, várias estruturas atualmente no nosso corpo, que elas vão ser derivadas lá do tecido embrionário, né, da segunda semana de desenvolvimento embrionário, quando a gente tem, então, a formação desses dois folhetos. Tudo bem? Então, na segunda semana de desenvolvimento embrionário, a gente vai ter essa formação do disco bilaminar. Quando a gente chega na terceira semana de desenvolvimento embrionário, e aí eu vou colocar aqui, olha, terceira semana de desenvolvimento embrionário. Depois aqui dessa terceira semana de desenvolvimento embrionário, qual é aqui a principal ocorrência dela? Aqui a gente já vai ter a formação de um disco trilaminar. Olha que interessante. Lá na segunda semana, a gente teve a formação de dois discos de um disco bilaminar, né? Que é o epiblasto e o hipoblasto. E aí a gente já viu quais estruturas cada um desses folhetos embrionários iria formar. Na terceira semana, a gente vai ter a formação de um terceiro folheto embrionário. Sabe qual é o nome desse folheto? É o mesoderma, tá? E aí eu quero chamar a atenção de vocês para esse meso aqui, que significa meio, tá? Então, esse meio, por quê? Porque o mesoderma, gente, ele é um folheto que ele vai ocorrer entre o ectoderma e o endoderma. Tá aqui, ó. Essa parte em azul, tá? Aqui a gente já tem o embrião na terceira semana de desenvolvimento embrionário. Essa parte em azul que vocês estão vendo aqui é o ectoderma, tá? É o ectoderma, o epiblasto, tá? Lembra, o epiblasto vai formar o ectoderma. Então, essa parte em azul aqui ainda é o epiblasto.
Essa parte em amarelo aqui ainda é o hipoblasto, certo? Ou seja, esse hiploblasto aqui vai estar formando o endoderma. Só que aí a gente começa a ter a migração de células aqui do ectoderma para essa parte aqui intermediária, tá? Entre os dois folhetos. E a partir dessa migração celular, a gente tem a formação do mesoderma. Vocês entenderam isso? Entendi, professora. Começa a ter uma conexão, né? O que vai estar acontecendo é isso aqui, olha. Faz assim, vocês imaginem que eu peguei essa partezinha aqui, né, que eu tô passando aqui o mouse por cima, e eu cortei ela e ampliei, tá? Então, a gente vem para essa imagem aqui, olha, é o corte que eu falei para vocês e ampliei aqui. Então, bora lá se situar. A gente tem aqui, olha, o ectoderma, ou, né, epiblasto, tá? Então, a gente vai ter aqui epiblasto, e a gente vai ter aqui o hipoblasto. O que vai acontecer na terceira semana de desenvolvimento embrionário? Essas células que vão formar aqui o epiblasto, elas começam, né, a se multiplicar de uma tal forma que acontece dois eventos importantes aqui. O resultado dessa multiplicação, né, eu vou aumentar o número de células. O resultado dessa multiplicação de células é a formação aqui do terceiro folheto embrionário, que é esse que está aqui no meio. Essas células aqui, elas começam literalmente a migrar, tá? O que é a migração? A célula ela sai de um lugar e vai para o outro. É como se ela estivesse andando, tá? É esse o sentido da palavra, literalmente, tá? Então, elas fazem uma migração. Elas saem aqui dessa camada mais superficial e elas começam a criar uma camada entre, né, os dois folhetos já existentes, o hipoblasto e o epiblasto. E dessa forma, elas criam aqui um terceiro folheto, né, uma terceira camada de tecidos, que é o que a gente vai chamar de mesoblasto, tá? E esse mesoblasto, ele vai formar a mesoderma. E aí, por que eu pedi para vocês prestarem atenção nesse nome aqui, olha, meso? Porque meso vem do meio, tá? Então, é um tecido que ele vai ser formado, né, por último, mas é um tecido que ele vai ocupar aqui essa camada mais, ele vai ser, assim, a camada intermediária entre o epiblasto e o hipoblasto. A gente vai ter a formação do mesoblasto, tá? Em outras palavras, a gente começa a ter aqui na terceira semana de desenvolvimento embrionário a formação, né, da ectoderme, da endoderme, que a gente já tinha aqui, olha só, e a formação do folheto intermediário, que é a mesoderme, porque está no meio. Gente, vocês estão entendendo? Tô sim, professora. Beleza. Então, aqui na terceira semana de desenvolvimento embrionário, a gente tem a formação do mesoderma. Como essa aula vai para vocês, eu vou até pegar essa figura aqui e colar. Agora eu quero que vocês me respondam uma coisa. Na terceira semana de desenvolvimento embrionário, a gente vai ter, né, a formação dos três folhetos, né? Qual é o primeiro que já foi formado lá na segunda semana de desenvolvimento embrionário? Como é o nome dele? Embora aí, gente, desliga o microfone e responde. Professora, repita a pergunta, por favor. A gente bora voltar lá para a segunda semana de desenvolvimento embrionário, né? Quais são os dois folhetos que surgiram lá na segunda semana de desenvolvimento embrionário? O epiblasto e o hipoblasto. Seria isso? Que é o disco bilaminar? Exatamente. O epiblasto e o outro é o hipoblasto, tá? Então, a gente vai ter dois. Blasto, tá? Então, vou até colocar aqui na ordem para vocês. Vou tirar esse número
Então, a gente vai ter epiblasto e hipoblasto sendo formado aí onde? Na segunda semana de desenvolvimento embrionário, tá? Então, aqui a gente vai ter os dois formados na segunda semana de desenvolvimento embrionário. Deixa eu até colocar aqui, ó. Segunda semana. E aqui também a gente vai ter a formação dele na segunda semana. Na terceira semana, a gente vai ter a formação do terceiro folheto e também um folheto intermediário, né? Que é o mesoderma. Então, vou até colocar aqui, olha, na segunda semana, tá? Gente, a partir daqui a gente já pode, né, ir para a histologia, tá? Porque vocês já sabem de onde é que está vindo aí os folhetos, né, os nossos tecidos. Vem desses três folhetos germinativos que são formados entre a segunda e a terceira semana de desenvolvimento embrionário, tá? Tudo bem? Então, se eu pedir para vocês na prova, para vocês me contarem uma historinha, né, de como são formados aí os folhetos embrionários ou os tecidos, né, que compõem o nosso corpo, vocês já sabem que eles começam a ser formados a partir da segunda e terceira semana do desenvolvimento embrionário, com a formação do epiblasto, que futuramente vai formar a ectoderme, do hipoblasto, que futuramente vai estar formando a endoderme, e o mesoblasto, que é o que vai estar no meio, que vai estar formando a mesoderme. Tudo bem? Certo? Eita. Gente, a gente começa também aqui a ter, agora vamos puxar para a área de vocês, tá? A gente vai ter aqui na terceira semana de desenvolvimento embrionário a formação dessa estrutura aqui, olha, que é o que a gente chama de sulco primitivo na linha primitiva. O que é isso? Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês, né? Com o que eu tenho aqui. Não sei se eu consigo mostrar com esses papéis. Mas bora lá. Professora, suco primitivo com L? Sim, sim. Tá, ok. Professora, o que é exatamente o suco primitivo? O suco primitivo, ele é como se fosse como se aquela camada que era retinha, naquele ponto ali, ela está sendo afundada, ela vai afundar, entendeu? E aí, esse suco é como se fosse assim, uma rachadura, tá? Que está acontecendo ali. Falando assim de uma forma bem grosseira, né? Bem, tentando ser o mais. É como se fosse assim um afunilamento, né? As células elas vão entrando aqui dentro da mesoderme. Vocês estão percebendo? Olha só, por exemplo, aqui no hipoblasto, a gente tem aqui uma camada de células retinhas, ó. Só que aqui no epiblasto, como eu falei para vocês, as células aqui elas começam a se proliferar muito, tá? E aí não tem muito espaço, não tem tanto espaço assim para todas essas células. E aí o que começa a acontecer? Elas começam a afundar, tá? Então a gente tinha inicialmente uma camada assim, olha, mas com a proliferação celular vai fazendo isso aqui, certo? Então essa região aqui de células que está afundando, a gente vai chamar de suco primitivo, certo? Tudo bem? Entendi, professora. Vocês entenderam? Ótimo, tá? Deixa eu ver aqui, tá aqui, olha. Nessa terceira semana de desenvolvimento embrionário, né, a gente vai ter, né, inicialmente, antes do suco, a gente vai ter a formação dessa linha primitiva. Essa linha primitiva, como eu falei para vocês, é uma espécie de faixa que ela vai começar a se formar em cima do epiblasto, tá? Então, vocês imaginem aqui, é como se eu pegasse, não tem nada redondinho aqui para mim mostrar para vocês. É como se eu pegasse o embrião, deixa eu pegar essa foto aqui.
Vocês estão vendo aqui o embrião, né? Isso aqui é a massa de células que a gente vai ter na terceira semana, só que aqui eu fiz um corte assim, tá? Agora vocês vão imaginar esse corte de outra forma. Vocês vão imaginar que é como se vocês estivessem olhando essa região aqui que está em azul, se vocês estivessem olhando ela de cima. Quando a gente olha ela de cima, o que a gente vê é isso daqui, olha. A gente percebe todo esse fundo aqui e a formação desse suco primitivo. Antes do suco primitivo se formar, essas células elas começam a se proliferar, a se dividir. E aí a gente vai ter meio que a formação de uma linha, onde vai ser originado o suco. É como se fosse uma demarcação que começa a ocorrer no embrião, tá? Então, ocorre aí a formação dessa linha, que é esse aglomerado de células, mas à medida em que elas vão se multiplicando, essa linha vai fazendo o quê? Ela vai se afundando. E aí a gente tem a formação do suco primitivo, tá? Em linhas gerais, gente, o que vai estar acontecendo nessa superfície do epiblasto, né? As células elas vão fazendo isso aqui, como eu já falei para vocês. Elas se multiplicam tanto que aí chega um ponto, né, em que elas precisam, elas meio que vão descendo, tá? E aí vai formando essa estrutura aqui que a gente vai chamar de suco. Essa estrutura ela vai acontecer bem no meio do embrião, certo? E aqui a gente começa, né, a ter mais ou menos, a gente começa a ter aqui o surgimento do que vai ser a região caudal e do que vai ser a região dorsal e do que vai ser o plano mediano do embrião. O que é o plano mediano do embrião, né? Por exemplo, essa estrutura aqui, olha, nariz, boca, são estruturas que ficam no nosso plano mediano, tá? Então, a formação dessas estruturas, olha só, nariz, boca, tá? Tudo que fica no meio do corpo começa a ter origem aqui, olha, na formação desse suco primitivo, tá? Vocês entenderam isso? Aí aqui a gente começa a ter noção de onde é que vai ser a cabeça do embrião e do que vai ser a boca do embrião, ou desculpa, o que vai ser aqui a cabeça do embrião, tá? Que é o que a gente chama de região superior, e o que vai ser aqui a parte, né, do anal, né, a formação do ânus, que é o final aí como é que posso dizer? A formação da região caudal, tá? Então, a gente vai ter aqui a formação da região cranial e a formação da região caudal. Acho que esse seria o nome correto, tá bom? Continuando aqui, tá? Então, a gente tem aqui, né, nós vimos que ocorre aqui a formação desse suco primitivo, e aí com esse suco primitivo a gente começa a ter essas delimitações de onde é que vai formar a região caudal, que são regiões onde vai ter, por exemplo, a cabeça, os olhos, e onde é que vai ter a região caudal, que é a região que vai ter aí a formação do ânus e a formação, né, dos membros inferiores, tá? Então, inicialmente, a gente tem a delimitação desses dois pontos, tá? O que vai ser região cranial e o que vai ser região caudal. Deixa eu ver aqui. Gente, dentro dessa delimitação do que vai ocorrer na terceira semana de desenvolvimento embrionário, né, a gente vai ter aqui, com a formação desse suco primitivo, né, ou linha primitiva, a gente começa a ter o processo que a gente vai chamar de glastulação, tá? A glastulação, gente, é justamente isso que eu já falei para vocês. Na glastulação, a gente percebe, né? A gente vê que as células do epiblasto, elas vão possuir aí 3 camadas, a gente vai ter aí as células do epiblasto, tá? E essas células do epiblasto vão ajudar a formar mais uma camada germinativa, que é o mesoblasto. E assim, a gente vai ter as 3 camadas germinativas do embrião, que são ectoblasto, mesoblasto e o embrioblasto. É isso, tá? Epiblasto, hipoblasto e mesoblasto vão estar formando posteriormente ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, esses são os 3 folhetos embrionários
São esses os 3 folhetos embrionários, do embrião, né? Que não dá para ser de outra coisa. E aí, esses 3 folhetos embrionários, eles que vão ser aí os primórdios dos tecidos e órgãos. Gente, qual vai ser a importância, tá, desse processo de glastulação? Na 3ª semana, como eu já falei, ocorre essa glastulação. Por que que ela recebe esse nome, né? Todas as Professora, modificações. Oi. é gastrulação ou é glastrulação? É glastulação, gastrulação. É a minha língua que está enrolando aqui, mas é glastulação, tá? Porque no slide está escrito gastrulação. Tá, é isso, gastrulação, certo? Ah, então não tem L antes do Não, A. Ah, tá. não, é eu que estou falando errado mesmo, desculpa, tá, gente? Vou me policiar. Então, olha só, a gente vai ter aqui a gastrulação, tá? E aí, todas essas modificações, né, vão estar levando à formação do nosso sistema gástrico, certo? Por isso que eu falei para vocês que é na 3ª semana de desenvolvimento embrionário que a gente vai ter, né, a definição do que vai ser a parte cranial e do que vai ser a parte caudal. E aí, a parte cranial, a gente vai ter, né, o desenvolvimento dos sistemas de cabeça e pescoço, principalmente da boca, tá? E na parte caudal, começa, então, a formação do ânus. Por que que eu estou falando isso? Porque, inicialmente, o que que a gente vai ter? A gente vai ter isso daqui, olha. Isso daqui é o embrião, tá? Deixa eu maximizar aqui para vocês. A gente vai ter isso daqui, o embrião, tá? Ó, a parte azul é justamente o ectoderma. Essa parte em amarelo é o mesoderma, aliás, é o endoderma. E a parte intermediária que está aqui é o mesoderma. O que que começa a aparecer aqui, né? Depois que ocorre aqui a formação do suco primitivo, gente, a gente começa, as células, algumas células aqui do mesoderma começam a morrer, formando aqui no tecido, né, na mesoderma, ela vai... E alguém desliga aí o microfone. Desculpa, professora. Tudo bem. A gente vai ter aqui a formação dessa estrutura tubular, tá? Essa estrutura tubular é que inicialmente vai estar formando aí o nosso sistema gástrico, tá, pessoal? Então, a gente vai ter aqui, olha, os 3 discos bilaminares, tá? Só que aqui na mesoderma, a gente começa, as células aqui do meio da mesoderma começam a morrer, formando, né, uma estrutura oca. E é essa estrutura oca que vai formar, né, todas as estruturas que vão ser aí, que vão formar futuramente o nosso sistema gástrico, tá? Como a boca, o ânus e todos os demais órgãos que vão estar aqui, certo? Então, aqui, olha só, a gente começa a ter novamente aqui a massa do embrião, né? Como eu já falei para vocês, aqui em azul vai ser o ectoderma, embaixo, né, essas células aqui em amarelo vão ser o mesoderma, tá? Aqui a gente vai ter, olha só, a membrana orofaríngea. O que é a membrana orofaríngea? É o que futuramente vai estar formando a cavidade bucal. Começa aqui na 3ª semana de desenvolvimento embrionário. Percebam, olha, que no final desse túnelzinho aqui, que foi formado na mesoderma, a gente vai ter uma aberturazinha aqui, tá? Aqui é o chamado canal neurocentéreo, certo? Aqui a gente também tem essa outra estrutura, que vai ser a placa neural. A placa neural é onde começa a se formar o nosso sistema nervoso. E aí o nosso sistema nervoso é a próxima fase, que é o que a gente vai chamar de neurulação. A neurulação, né, também começa a ser formada aqui na 3ª semana do desenvolvimento embrionário. E através da neurulação a gente tem a formação do tubo neural, tá?
O que que é o tubo neural? É uma estrutura que vai formar o nosso encéfalo e o nosso encéfalo, né, o nosso cérebro e também a medula espinhal, tá? Então a gente tem aqui a formação da placa neural, formação das pregas neurais e o fechamento dessas pregas neurais. Esses três processos aqui a gente chama de neurulação. Muita coisa, pessoal. Sim. Professora, o que eu Ouve. observei que acontece bem mais coisa na terceira semana, né? Sim. Do que na primeira e na segunda. Isso Pode falar. aí o que acontece? Mas aí termina a terceira semana, passa para a quarta semana e a tendência é só aumentar a quantidade de acontecimentos. Ou ele vai estabilizando? Não, a tendência é ir aumentando a quantidade de acontecimentos, tá? Só que aqui eu estou focando mais no que é importante para a gente. Por exemplo, a neurulação, né? Formação do sistema nervoso é importantíssimo para a formação de vocês. Por exemplo, eu não dei ênfase aqui à formação dos órgãos de estruturas anexas, como, por exemplo, o alantoide, tá? O saco vitelline. Enfim, eu não tem coisas aqui que eu não dei uma atenção. Dei atenção só mais em estruturas que possam ser importantes para vocês, tá? Mas em cada uma dessas semanas a gente vai ter aí uma escala, né, de evolução no desenvolvimento do embrião, tá? E aí eu quero que vocês entendam que na terceira semana de desenvolvimento embrionário, a gente vai ter, olha só, formação do disco trilaminar, né? Que aí a gente já viu que na terceira semana de desenvolvimento embrionário ocorre a formação da mesoderme, que é o tecido intermediário, tá? A gente viu também que nessa terceira semana de desenvolvimento embrionário, a gente tem a glastulação, que é a formação do nosso tubo digestivo, certo? E inicialmente o nosso tubo digestivo ele vai ser formado, né, com a delimitação do que futuramente vai ser a cavidade bucal e o que futuramente vai ser a cavidade anal, tá? Então é como se o embrião ele fosse a gente vai ter, né, a delimitação do que vai ser ali o embrião, que o embrião ele vai surgir a partir daqueles 3 folhetos embrionários que vão estar ali no meio, tá? Então, todo o embrião, gente, ele é formado aqui, ó. Então, a gente vai ter, né, todas essas estruturas aqui sendo formadas, né, para cima, aqui essa parte de cima, aqui embaixo, mas o embrião mesmo, o embrião mesmo começa a ser formado aqui, com essa massa de célulazinhas aqui que tem. E a gente vai ver que no processo de diferenciação celular, a gente já começa a ter aqui algumas células com funções específicas, né? Então, a gente tem um grupo de células que vai ficar aqui mais acima, que são o epiblasto, ele vai ser responsável aí, já vai adquirindo características para a formação dos tecidos da ectoderme, assim como as células que vão estar aqui no meio, formando a mesoderme. Já começam a ter aí outras características específicas, tá? E aí, da mesma forma, a gente vai ter que a mesoderme. Então, aqui, né, a gente começa a ter, na terceira semana, os eventos, né? Formação do terceiro folheto embrionário, a glastulação e a neurulação, que é a formação do tubo neural. E aí, vocês sempre vão ligar tubo neural à formação do sistema nervoso, tá? Basicamente, de terceira semana, né, do geralzão de embriologia, era isso que é para a gente ver. Aí agora a gente começa a ir para uma parte mais específica da nossa aula. Deixa eu só fechar aqui essa apresentação. Vou salvar e aí depois eu passo para vocês. E aí a gente vai para outra parte, né, importante aqui da disciplina, que é a parte aqui de formação do aparelho branquial, tá? Olha só, o que acontece?
tinha um vídeo por aqui perdido, e aí eu queria mostrar ele para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem, mas eu acho que ele não veio nessa apresentação. Depois eu vou atrás desse vídeo, porque assim, é um vídeo rapidinho, acho que é de 2 minutos de duração, e ele mostra a sequência de eventos que vão levar aí à formação, né, dessa parte de embriologia, e vocês conseguem entender de forma mais clara, tá? Tudo bem? Gente, a gente começa a ter, aí agora a gente saiu da terceira semana, né, de desenvolvimento embrionário, tá? E agora a gente vai para a quarta semana de desenvolvimento embrionário. Então, o embrião, vocês lembram que até a terceira semana ele era assim, duas bolinhas, né? Uma em cima da outra. E aí, no meio, a gente tinha lá a formação daqueles 3 folhetos embrionários. À medida em que eles vão evoluindo, nós vimos que ocorreu lá na terceira semana de desenvolvimento embrionário o início da formação, né, da glastulação, tá? Que é justamente o que vai estar formando aqui o início da cavidade bucal, tá? Nós vimos também que é na quarta semana de desenvolvimento embrionário que começa aqui a formar o tubo neural, tá? E agora a gente vai para a quarta semana de desenvolvimento embrionário, que é o que vai chamar, a gente vai entender como é que se forma outra estrutura que é a chamada crista neural, tá? Vamos lá, rapidinho, né? Olha só o que vai acontecer aqui durante essa quarta semana de desenvolvimento embrionário. Olha só, o que começa a acontecer aqui? Começa a acontecer a formação do tubo neural, que é a formação aqui do sistema nervoso, né? Central, que é formado tanto aqui pelo encéfalo, então aqui a gente começa a formação do cérebro, tá? E também os nervos que vão formar aqui a medula espinhal, tá? O conjunto de nervos que vai acompanhar aqui a coluna vertebral. Então, a gente viu, olha só, aqui, o que a gente tem essa camada aqui de cima? Essa camada aqui de cima, gente, é a ectoderme, tá? Então, é aquela camadazinha azul que a gente estava vendo lá na terceira semana de desenvolvimento embrionário. Então, aqui na quarta semana de desenvolvimento embrionário, as células que compunham, que formavam a ectoderme, elas já se diferenciam ainda mais, e aqui elas já adquirem características de células epidérmicas, tá? O que continua acontecendo aqui? Essas células, elas continuam um processo aí de multiplicação, né, de proliferação celular. E aí vocês lembram lá da formação da linha primitiva, né, da fossa, na verdade do suco primitivo, né? O que começa a acontecer? Acho que eu fechei a aula aqui, senão ia voltar para vocês. Deixa eu abrir novamente aqui. Tem uma figura que eu vou precisar. Pronto. Né? Alguns de vocês me perguntaram sobre isso aqui, né? O que seria aqui essa linha primitiva? Tá vendo que está acontecendo aqui um afunilamento dessas células? Aí, o que está acontecendo? É isso aqui, ó. Tá? Essa camada de células, inicialmente, ela era assim. À medida em que ela vai se proliferando, essa camada de células aqui no meio, ela tende, né, a afundar, tá? Porque aqui embaixo eu tenho uma quantidade muito grande de migração de células. Lembra que aqui embaixo eu vou ter a mesoderme, certo? E aí o que vai estar acontecendo? Essa camada aqui que vocês estão vendo, olha só, ela vai continuar se afundando. Ela vai se afundar, gente, ela vai formar essa estrutura aqui, olha, que vocês estão vendo. Então, aqui a gente vai ter a formação dessa estrutura e do outro lado da mesma forma. O nome que a gente vai dar para essas estruturas lá na quarta semana de desenvolvimento embrionário vai ser crista neural,
tá? Então, olha, aqui a gente vai ter o suco primitivo, né? Cadê? Aqui a gente tem o suco primitivo. E essa parte mais elevada e periférica do suco primitivo é justamente as cristas neurais. Então, novamente aqui no papel, a gente vai ter o suco primitivo e a gente vai ter aqui, olha, crista neural de um lado e crista neural do outro. Por que que isso é importante vocês conseguirem visualizar? Porque quanto mais esse suco primitivo ele se afunda, maior vai ficando a crista primitiva, né? E mais fechada vai ficando aqui essa estrutura do suco primitivo. E vai chegar um momento, lá na 4ª semana de desenvolvimento embrionário, que a gente vai ter a união dessas duas cristas. E a gente passa a ter aí a formação de uma estrutura tubular. Isso daqui que vocês estão vendo é o nosso tubo neural, é o que vai formar o nosso sistema nervoso central. Vocês conseguiram entender e visualizar isso? Então, olha só, voltando lá para o slide, o que a gente vai ter é isso daqui, ó, tá? Aqui a gente tinha, né, uma crista neural de um lado e do outro, e aqui a gente teve a fusão, como eu já falei para vocês, completa dessa crista. E aí, quando a gente tem a fusão dessa crista, a gente vai ter aí a formação do tubo neural, tá? Aqui em cima dessa crista, a gente vai ter a formação ainda de células do ectoderma, como eu tô falando para vocês, né? Formando aqui a epiderme, tá? Então, a origem embrionária dessas células que estão aqui em cima, né? Que vão formar a epiderme, é a mesma origem dessas aqui que estão formando o tubo neural. Essas duas estruturas aqui, elas são formadas a partir da ectoderme, tá? Que é aquele folheto embrionário mais superficial que a gente conheceu. Tudo bem? Gente, aí o que acontece? Olha só, na 4ª semana de desenvolvimento embrionário, o embrião, ele já passa a ter essa camada aqui, né? Ele já começa a ser envolvido pela epiderme, certo? E aqui a gente já vai ter o fechamento do tubo neural. Isso aqui que vocês estão vendo já é o tubo neural, tá? Fechadinho. Só que aí, né, o tubo neural ele conseguiu se fechar por quê? Porque eu tive a união das duas cristas neurais, que eram essas cristas que, né, foram ficando, né, mais elevadas, e aí chegou um momento em que elas se uniram. Só que essa região aqui, de formação das cristas, elas continuam a se multiplicar. Elas continuam, as células, tanto o processo de proliferação, ou seja, aumenta muito o número de células aqui, e também essas células, elas começam a migrar, tá? E aí percebam qual é o sentido de migração dessas células. Essas células, elas migram, tá? Daqui do tubo neural, né, dessa região aqui da crista neural, tá? Deixa eu fechar aqui, olha. Elas migram aqui da região da crista neural para os lados, para as laterais. E é dessa forma, né, que vai ocorrendo a formação da estrutura da cabeça e do pescoço, tá? Porque a gente vai ter inicialmente a formação desse eixo, né, aqui central, tá? As cristas neurais vão estar aqui, as células aqui da crista neural se multiplicam e essas células, né, elas vão descendo, formando aqui as estruturas da face. Ficou claro isso para todo mundo? Ainda tem aluno Sim, aí? professora. Tá, beleza. Então, olha só. Gente, à medida em que o bebê ele vai se desenvolvendo, né, a gente começa aqui a ter a formação de uma estrutura muito importante para vocês, que é o aparelho branquial. O aparelho branquial, ele tem início aí na 4ª semana de desenvolvimento embrionário. E ele vai contribuir para a formação do crânio, da face, das cavidades nasais, da faringe, tá? Do pescoço, da boca, laringe. Ou seja, toda essa região, né, da cabeça e pescoço, ela é formada a partir de uma única estrutura que a gente vai chamar de aparelho branquial, que tem origem lá na 4ª semana de desenvolvimento embrionário. Bem, o aparelho branquial, ele vai ser composto, né? Ele vai ser formado aí por 3 estruturas iniciais.
são os arcos branquiais, os sulcos branquiais e as bolsas faríngeas. Meu Deus, né? Tá ficando cada vez pior a embriologia. A cada minuto surgem termos novos, mas vamos entender o que é cada um desses termos. O que são os arcos branquiais, né? Inicialmente, né, com essa proliferação das células vindo aqui do tubo neural, essas células elas vão migrando em conjuntos, tá? Em grupos. E aí elas vão formando essas fileiras aqui, olha. Então a gente vai ter aqui, olha, o arco de número 1, tá? Que são essas células que vão estar migrando mais dessa região aqui. Então a gente vai ter o arco de número 1, o arco de número 2, o arco de número 3, são grupos de células que vão migrando e vão formando assim umas espécies de dedinhos, tá? E aí cada um desses dedinhos aqui, dessas protuberâncias que o embrião ele vai adquirindo, vai recebendo o nome, né, de um arco, tá? Uma numeração que corresponde ao arco. Então a gente vai ter aqui o arco, né, de número 1, o arco de número 2, de número 3, de número 4. Aqui novamente, ó, isso daqui é uma imagem, né, uma micrografia de um embrião, tá? Então é como se fosse uma foto especial aí que foi tirada de um embrião. Então aqui a gente vai ter, olha, o primeiro arco, o segundo arco e o terceiro arco. O primeiro arco branquial, gente, ele vai ser responsável pela formação de toda essa estrutura aqui da face, tá? Pela formação da cartilagem de Merkel. O que é a cartilagem de Merkel? É essa estrutura aqui que vai estar formando a maxila, tá? Então, ele vai ser responsável pela formação aqui, por exemplo, do ouvido, tá? E também aqui da maxila. A gente já vai ter o segundo arco, que também já vai ter outra, né, especialidade, vai formar outras estruturas. E o quarto arco, né, também da mesma forma. A gente vai ter um total de 6 arcos branquiais, tá? Só que a gente vai ter como bem delimitado mesmo, formando estruturas, né, sendo assim funcionais, só do primeiro ao quarto arco. O quinto e o sexto arco são arcos que são muito pequenos, e aí eles desaparecem à medida que o embrião ele vai se desenvolvendo. Mas eu falei para vocês que os arcos eles vão ser formados, né? O aparelho branquial é formado tanto por arco, como por sulco, como por bolsa. Tá aqui então, olha. É como se eu pegasse, imagine que eu peguei aqui esse embrião e eu cortei assim. Eu fiz esse corte aqui, tá? Peguei o embrião e cortei aqui, peguei esse e cortei aqui, certo? Então, quando eu corto o embrião dessa forma que eu mostrei para vocês, eu vou ter isso daqui, olha. O arco de número 1, arco de número 2, tá? Aí aqui a gente vai ter os outros arcos aqui para baixo. Então aqui a gente tem o arco de número 1, tá? O que vai estar dividindo um arco do 1 para o 2 é a primeira fenda branquial. O que vai estar dividindo o arco 2 do arco 3 é a segunda fenda branquial, tá? E assim por diante. Aqui do outro lado, né, paralelo aqui à fenda, a gente vai ter a região, né, que são as bolsas. O que vai estar dividindo o primeiro arco do segundo arco vai ser a bolsa 1. Do segundo arco para o terceiro arco vai ser a bolsa 2. E assim também por diante. Cada uma dessas estruturas aqui vai ser responsável, então, pela formação de uma estrutura da cabeça e pescoço, certo? Por exemplo, a gente vai ter aqui, né, a bolsa de número 3, que é essa região aqui. Essa bolsa de número 3, que é essa abertura que a gente vai ter entre o segundo arco, né, e o terceiro arco, vai estar formando a estrutura, por exemplo, como as glândulas inferiores da paratireoide, que são estruturas que já vão ficar aqui na garganta, tá? Estão entendendo? Cada arco branquial, ele vai ser formado por um conjunto aí, ele vai ser, né, formado por cartilagem, desculpa. Arco branquial, ele vai ser formado, olha só, por uma região do tecido que é a ectoderma, que é o que vocês estão vendo aqui. Então, a ectoderma vai ser a parte mais superficial daquele arco, tá? A gente vai ter essa região em amarelo aqui, ó, que ela vai ser responsável pela formação aliás,
o folheto embrionário é responsável pela formação, né, desse tecido aqui que vai cobrir internamente esse arco, esse folheto é o endoderma, tá? E a gente vai ter aqui no meio, olha só, vasos sanguíneos, nervos, músculos. Aqui a gente já vai ter estruturas relacionadas ao mesoderma. Então, só para a gente recapitular, né? A gente viu aí toda a história de como é formado o mesoderma, o endoderma e o ectoderma. Aqui a gente está vendo os primórdios do que vai ser cabeça e pescoço, tá? E aí a gente está vendo que todo esse tecido aqui que recobre a nossa face é formado, né, por ectoderma, e tudo que está dentro, tá? Todo o tecido que reveste internamente no nosso corpo vai ser formado de endoderma. E o que vai estar no meio, as estruturas, né, que vão estar ali no meio, vão ser formadas por mesoderma, tá? São formados a partir do mesoderma. Então, todo o arco branquial, né, internamente, ele vai ser formado de cartilagem, de músculo, de nervo e de artéria. E a partir daqui é para vocês prestarem bem atenção, tá? Porque a gente vai ter músculos, nervos, artérias e cartilagens que são específicos da região da cabeça e pescoço. Tudo bem? Então, aqui, novamente, olha só, a gente vai ter toda essa região, né? É como se eu pegasse, por exemplo, o embrião, abrisse ele aqui nessa linha medial. Então, eu abri o embrião, e quando eu abro o embrião, eu vejo todo o tecido que está revestindo internamente o corpo. Que tecido é esse? Ele é derivado do endoderma, tá? Todo o tecido de preenchimento, né, aqui, olha só, vai ser formado pelo mesênquima, tá? Ou que vem lá do mesoderma. E todo o tecido que vai ser revestido aqui da parte externa é o ectoderma. Tudo bem? Tudo bem, gente? O mesênquima, gente, e aí vocês vão ouvir falar muito nesse tipo de células, células mesenquimais. Eu até botei um conceitozinho aqui do que é o mesênquima. O mesênquima, ele ocorre a partir da transformação do mesoderma, né, que é esse tecido intermediário. Ele se origina a partir dessa transformação, que origina uma espécie, né, de tecido conjuntivo primitivo. Então, quando vocês ouvirem falar, né, em tecido conjuntivo, qual é a origem embriológica do tecido conjuntivo? A origem embriológica do tecido conjuntivo é o mesênquima, é a mesoderma, tá? E aí, olha, à medida em que o embrião ele vai avançando, essa mesoderma ela recebe outro nome, que é justamente o mesênquima. Muito nome, né, gente? Então, o mesênquima ele vai formar todos os tecidos conjuntivos, por exemplo, tecidos conectivos, tá? Como os nossos ligamentos, tecido adiposo, que são as gorduras aí presentes no nosso corpo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido hematopoiético, que é o nosso sangue. E a gente ainda vai ter também os tecidos musculares. As células do mesênquima, elas têm essa característica de serem células totipotentes, ou seja, são células aí que têm a capacidade de se especializar em outros tipos celulares. No dente de vocês, entre a polpa e o esmalte, a gente vai ter uma região que vai ser rica em células mesenquimais, tá? Que hoje é muito utilizado, inclusive, para fazer pesquisas de células-tronco. Porque dependendo do estímulo que você dá para essas células, elas podem se transformar, né, em ameloblastos, que são células aí que vão ajudar na formação. Aliás, os ameloblastos são células que formam que vai estar formando aí o esmalte dos nossos dentes. Assim também, como as células mesenquimais, elas vão dar origem aos odontoblastos, que são células que vão formar a nossa polpa do dente, certo?
Então, é como se fosse assim, uma estrutura. Se você vai pegar o dente, você vai ver que entre o esmalte e a polpa, a gente tem essa região intermediária, onde ficam células mesenquimais. Quando o dente precisa, né, no momento aí de formação dos dentes, que ele precisa formar ameloblastos, a gente vai ter aí algumas dessas células mesenquimais se transformando em ameloblastos para formar a dentina, tá? Que vai aí formar o esmalte. Quando essas células, quando há necessidade de formar a polpa, essas células mesenquimais, elas são da polpa, tá? Vocês entenderam isso, né? Então, a gente vai ter aí, quando vocês ouvirem falar em mesênquimais, células mesenquimais são células que têm essa característica, que elas podem se especializar em qualquer outro tipo celular. E aí vocês vão ver também, né, vocês estão vendo também que essas células mesenquimais, elas vão formar um tecido chamado mesênquima, que futuramente ele vai ser aí, né, vai ser aí o nosso tecido conjuntivo, tá? E aí tudo que tiver a ver com tecido conjuntivo, vocês ligam logo essa característica, né? Totipotente, célula mesenquimal. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando ou eu estou falando grego? Professora, bom dia. Bom dia. Assim, vai ficar difícil de pegar logo, né? Vai ter que voltar essas aulas aí várias vezes para poder ver o que consegue assimilar alguma coisa. Entendi. Eu entendo que possa estar complexo, porque realmente o assunto ele é complexo, né? Por isso que eu pedi para vocês fazerem o seminário, que era uma forma de incentivar vocês a estudarem, mas é complexo realmente. Mas assim, ó, eu vou fazer um exercício com vocês e aí a gente vai tentar sintetizar e entender o máximo que a gente puder do assunto, tá? Porque o que importa para mim, né? O que importa para mim é que vocês tenham pelo menos uma ideia de como é formado os folhetos embrionários e para que servem esses folhetos, entendeu? Então, assim, tem detalhes que vocês... Eu quero que vocês entendam a ideia, tá? Então, se vocês já conseguirem pegar a ideia central, a gente já está no lucro. Tudo bem? Eu sei que tem... Oi. Quem tiver com a parte da gastrulação vai ter que explicar sobre no caso da terceira semana. Ou alguém do grupo. Eu não entendi. Pode repetir? Quem tiver, o grupo que tiver com a terceira e a quarta semana do desenvolvimento embrionário vai ter que explicar sobre a linha primitiva. Vai. Vocês Tá, entenderam? obrigada. Tá? Tá bom, então. É só isso. Obrigada. Nada. Vocês querem dar uma parada? Querem ir para o intervalo? Sim. Seria bom, professor. Eu tô com fome. Eu imagino. Quando voltar, a gente vai apresentar o trabalho, professora? Pode, aí a gente apresenta o trabalho, tá bom? Pode A gente ser? vai começar de baixo para cima, né, professora? Do quinto tema, depois pro primeiro, né? Na Não existe. verdade, era pro grupo que ficou com a primeira e segunda semana se apresentar hoje. Primeira, segunda, terceira semana, para a gente seguindo uma ordem. Pois é, professora. É melhor sair de baixo para cima, hein? Tá bom, professora. Não, Tava sempre sobre... não. Então tá bom, gente. Bora lá, tá? Vamos pro intervalo. E aí, não sei, 15 minutos tá bom? A gente volta 9h30, 35, pode ser? Tá ok. Tá bom, Ou professora. nós 9h35. Tá bom, então, gente. Aguardo vocês daqui a pouco, tá? Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Professora, Oi. Pode eu falar. queria mandar o slide para a senhora, porque eu não vou conseguir compartilhar. Pode mandar. Deixa eu ver aqui. Quem tá falando? Rebeca, Rebeca,
Tu tens o meu número? Não. Tá, então deixa eu ver como é que eu faço para te passar meu número. Cadê a menina líder da sala? Tá aí na sala? Ai, não Estou sei se ela aqui, tá. Tá, tá aí a Laisa. Laisa, passa o meu número para a Rebeca e aí a Rebeca passa a apresentação para mim via WhatsApp, tá bom, Rebeca? tá? Tá Rebeca, me ok. manda mensagem, por favor. Ou, ou então Tá, manda para a Laisa, enfim. tá bom. Mandem aí. Envia no grupo da sala. Tá, pode ser Você também. prefere que eu envie o número no grupo da sala ou individualmente, professora? Não, individualmente. Individualmente é melhor, tá? Aí manda para o meu celular que eu abro a apresentação aqui no computador. Olha, eu não sei. Tenta mandar em PDF, tá? Vocês sabem salvar em PDF? Ia mandar para apresentação do Google que eu coloquei uns GIF em PDF, não iria abrir. Tá, então a Mas gente aí tenta faz. mandar. Então É tenta par- mandar. Então assim, tenta mandar via WhatsApp do jeito que tá bom? Se não, Tá, se não, se não rodar, aí a gente salva em PDF, tá? tá ok. Tá bom, então. Até daqui a pouco. Eu aguardo a apresentação aqui, tá? Tá. Tchau, tchau. Professora?
Voltamos. Estão preparados? Não, não. Oxi. Achei que vocês iam estar assim já loucos para apresentar. Tô chorando, né? Me tremendo, professora, socorro. Euler, tá pronto? Não, eu já tô gago desde agora. Quando eu começar. Ei, professora. Oi. Oi. O Euler mandou um áudio ontem treinando. Gago. Meu Deus do céu. E olha que era só pra ele, mas não agora que tem 25 aqui, pronto, eu não vou nem conseguir ler. Ah, vai sim. Tu só tem que pensar que tu tá aí na tua casa, não tem ninguém te vendo, tá só tu e teu computador, teu celular e pronto. Deixa eu Ai, só... então isso quer dizer que não vai ser preciso ligar a câmera? Ah, vai sim. Ei, professora, não! Não, professora, sem câmera, professora. Professora, Sem câmera, sem câmera. e professora, eu tenho um pocket, Olha, não presta a câmera. olhar a cara da gente. Meu celular tá quebrado. Sem câmera, professora. Professora, as pessoas vão ter que olhar pro slide, não pra gente. Professora. Ah, mas olhar para vocês é tão legal. Meu Deus, já tem celular até que deu problema. Professora, a senhora tem A plano minha de câmera tá saúde? quebrada. A satisfação dela é de querer ver vocês. A senhora tem plano de saúde? Porque depois olha pra gente. É daqui que é notícia. O primeiro grupo é o da Rebeca ou é o da... É o meu, professor Rebeca. É o Rebeca, A da né? Rebeca. Ah, deixa eu baixar aqui. Ó, o Derek aí, ó, corajoso, já ligou. Ontem eu fiquei, sem brincadeira nenhuma, meia hora tentando falar sim, sim ou trofolasto. Ainda E aí? Ah, aprendeu, ó, deu certo. fiquei sim, ou... toda hora errava. Ah, Mas ótimo, deu certo. consegui. Quer começar aí, professora, que ele já tá com a câmera ligada, né, Derek? Foi? Muito O que bem. foi? Eu baixei aqui a apresentação da Rebeca, desculpa. É do... Deixa eu diminuir aqui, peraí. Derek vai começar, professora, aí, ó, já ligou a câmera. Muito bem, Derek. Deixa eu fechar Vai aqui. ligar. Eu não sou desse grupo, A senhora não. não vai me ver, professor. Tá um pouquinho escuro o meu quarto. Não tem nada. Não precisa. Não Oi, precisa professora. botar luz. Oi. Derek, por que tu tá com a câmera ligada, pelo amor de Deus? Ele disse que quer começar. Muito bem, Derek. Mostra pra ele. Ele vai representar o nosso grupo, só ele vai ligar a câmera. Aí vai valer por todos. Gente, que timidez é essa? É nosso jeitinho. Professora, a senhora já viveu acordando. Eu não lhe aconselharia ver isso, não. Eu não tô conseguindo. Não, eu vou jogar só um pijama se eu ligar a câmera. Parece que você nunca se viu pessoalmente. O Derek acordou cedo. Olha, a Rebeca tá até com a toalha na cabeça, diz. Acabou de sair do banho. Rebeca, você é o primeiro grupo? Sim, professor. Ai, professora, eu tô nervosa. Tô nervosa. Mas é só a Rebeca que tá no grupo? Não, é porque foi ela que me enviou a apresentação. Ah, sim. Professora, você acredita que o meu computador acabou de queimar? Que o quê? O meu notebook acabou de queimar. Mentira. Olha, então não dá pra gente apresentar hoje, né, Laísa? Gente, dá sim pra apresentar hoje, bora logo. Aí dá Eu pra para logo. com o teu... Me entrega Não, professora, isso e acabou.
Professora, eu tô falando sério, até mandei o vídeo lá no grupo. Ela mandou mesmo no grupo. Chega, eu tô triste da vida, que vou ter que gastar mais dinheiro ainda. Ai, meu pai do céu. Bora, gente. Bora lá, né? A Bora lá, apresentação hein? já tá aqui. Eu nem consigo a câmera. O Derek aí todo bonitão aí, fazendo sensualidade na câmera aí. Ele acordou 5 horas da manhã pra se arrumar. Tudo bem. Ó, eu já vou compartilhar, tá? Aí vocês vão me falando o momento de passar o slide, tá bom? Tá ok. Já estão vendo aí o slide de vocês? Sim, professora. Professora, já pode começar? A senhora vai colocar em tela cheia? Ih, só porque eu queria apresentar, né? Né? Ela saiu da sala? Saiu. Eu acho que desconectou a internet dela. Deve ter sido. A gente Obrigado. pode dizer. A gente pode dizer que já apresentou. Gente, vocês querem fazer uma colega? Quando ela voltar. Derek tá falando alguma coisa, o microfone Ele tá desligado. treinando, ele tá treinando. E galera, tira uma dúvida minha, esse trabalho aí tem que só ler o resumo ou tem que resumir o resumo, sei lá, apresentar o que ela apresentar e tal. Você tem que explicar. Pois é, será que ela vai perguntar? Não, Provavelmente. Para cada grupo. Não. Se ela me perguntar, ela eu faço falou que vai perguntar para Marcela e para o Renan. Gente, ela vai perguntar e ela ainda vai pedir para os outros integrantes dos outros grupos fazer perguntas. No meio perguntar. O que, Marcela? Cadê o Euler? Parar minha apresentação no Eu meio. tô aqui em colapso, eu tô chorando muito já. Ei, Euler. Euler, liga a tua câmera aí. Na verdade, desliga, que tá Euler. feio. Não entendi. Fala logo aí, tu fala. Eu tô uma pele hoje. Repete tua fala aí pra gente ver como é que tá. Neurulação é o processo em que a placa neural e as pregas neurais são formadas. A professora mandou mensagem dizendo que a internet dela caiu. Vamos rezar para continuar assim. Fico triste com uma notícia dessa. Hoje, pelo amor de Deus. Gente, eu quero apresentar hoje, porque semana que vem vai ser pior que presencial. Tá? Acho que a gente tem que apresentar só pra gente. Eu acho que a gente tem que fazer uma oração. Vamos lá, para a internet da professora não voltar. Não, tem que Não, para ela voltar agora. Olha a Rebeca. Não, a Rebeca dá só uma Gente, toalha. eu me identifico tanto com a Rebeca, gente. A Rebeca tá parecendo um malaco. Vou ligar na Ei, sabe como é que ela tá? Ela já tá treinando. Meu Deus! Ela já tá treinando a volta da Carla. O que falaram? Uma coisa inxalá. Ei, tá aparecendo na minha câmera? Gente, Não, a Carla tá vai não. voltar agora. Você já tá... A Carla vai voltar agora. Gente, a Carla volta meio-dia acaba a aula. É meio-dia só. E ela vai voltar agora, 10 horas do Boinho. Renovou o horário. Meu Deus do céu, sério? Não, tô te falando. Tirei e escrevi o nome lá, colocar no papel. É tudo com maquiagem? Gente, vocês estão rezando aí pra internet não voltar?
Essa É máscara, obrigatório Derek. estar com a câmera Ai, ligada? gente, eu não vou nem ligar. Ei, Derek, por que tu tá com essa máscara? Tá com Cadê o máscara, Derek? touca, é Cadê tudo. ele? Ei, tá clínica, mãe. Cadê o... Eu não tô vendo o Derek Derek. é doido, gente. Cadê meu jaleco? A câmera do Derek tá ligada? E Rebeca, tu ainda tá deitada, é, amiga? Ei, gente, vocês estão me vendo? Tá lindinho com esse. Sim. Não, as únicas câmeras que estão ligadas é a do Robert, da Rebeca e a do Derek. Oi? Ai, professora, só. É de quê? Do Hobbit tá só o olho dele pra fora. Tô vendo. E a da Rebeca também ali, ó. Você tá vergonha de vocês. Parece só meus dedos. É, da Rebeca. A professora não tá conseguindo ficar na aula. É, professora, poxa. Pega da praga que joga. Que horas acaba a aula dela? 11 horas. 11 horas. Eu acho que o primeiro grupo aí contratou um hacker para entrar lá dentro do computador da professora. Eu não... Quem te contou? Quem te contou? Mas esse é o segundo, menina. Nem liga esse negócio pra gente ser primeiro. Gente, a Linda tá sendo gravado. Ela parou. Gente, o primeiro o grupo Tá podem gravado. Tira. Vai, Derek. A tua fala, qual vai ser? Vai. A divisão celular. A divisão Caiu na internet. Ai, eu tô nervosa, gente. Ai, é tão bom apresentar por aqui. Vou começar a apresentação, gente. Vou Começa. apresentar aqui pra vocês.